paz do Senhor Jesus para todas as irmãs, mulheres, tudo bem com vocês? Oh, glória a Deus, graças a Deus, queridas irmãs, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, pelo Dia Internacional das Mulheres. Eu quero desejar a todas muitas bênçãos, muita vitória, muita saúde, muita paz, muito amor, muita alegria, né? Muito tudo da parte de Deus para você que é mulher, para você que é mãe, para você que é filha, para você que é vó, para você que é tia, para você que é amiga, para você que é irmã em Cristo, para todas as irmãs, que Deus esteja no controle de nossa vida. Louvado seja Deus. Eu quero aqui falar um pouquinho sobre Esther, né? Você já com certeza já conhece, né, aquela serva, aquela mulher, aquela guerreira. Louvado seja Deus. E eu quero fazer um resumo rapidamente, depois vamos ler alguns versículos do livro de Esther, no capítulo 2. Primeiro eu quero falar que Esther era uma judia órfã, né, de pai e mãe. Ela foi criada pelo seu primo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Assim o qual o seu primo criou ela como se fosse sua filha. Ele teve aquele carinho, aquele amor por ela como sua filha. Por quê? Porque ela tinha sido, no caso ela foi órfã, louvado seja Deus, aleluia. Então aqui, para você, para ter um resumo rapidamente aqui sobre Esther, né? Sabemos que aquela rainha, a rainha Vasti, que era a esposa do rei, né? Ela contrariou o rei. A rainha Esther, ela contrariou o rei, o rei, no caso, Assuero. E aquele rei, ele se aborreceu com ela e fez um decreto, um novo decreto, para que todas as jovens virgens se apresentassem para uma seleção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então veja, queridos irmãos, elas foram apresentadas, foi feita uma seleção e não foi voluntariamente, não. Era obrigatório as mulheres se apresentarem até o rei, e foi, no caso, foi feita uma seleção. Foi feita uma seleção e daquelas que foram selecionadas, a Esther também foi uma delas, sendo judia, do povo judeu. Louvado seja Deus, o povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então veja, queridos irmãos, então eles passaram por essa seleção, né? E foi cuidado, assim, foi feito um tratamento nelas, cuidados durante um ano. Essas que foram selecionadas, essas, no caso, foram 7 escolhidas. Mas, queridos, eu quero te dizer que entre essas 7, apenas uma foi escolhida, que foi Esther. Com certeza, ela era mais bonita, né? E com certeza ela tinha o Senhor na vida dela, Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ela passou a ser rainha, louvado seja Deus, aleluia, né? E após, queridos irmãos, ela ser escolhida a ser rainha, então houve uma grande perseguição pela parte do povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, judeu. Por quê? Porque ela fazia parte daquele povo judeu. Então, queridos irmãos, eu quero ler aqui para vocês, aqui no capítulo 2 do livro de Esther. Nós vamos estar lendo aqui que fala: Assuero casa com Esther. Diz assim a palavra do Senhor. Passadas essas coisas e apaziguou já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera, e do que se tinha
do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens ao rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens formosas à vista, e ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgem formosa vista na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e dei-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei. E assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Louvado seja. E veja, queridos irmãos, este criara Radassa, que é Ester, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Ele criou ali, no caso, a sua prima como sua filha. Sucedeu, pois, que, divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Ester à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos. Glória a Deus. Como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fazer passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Ester, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. No caso, era o seu primo que criou como sua filha. E veja, queridos irmãos, e passava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para informar de como Ester passava e do que lhe sucederia. E chegando já a vez da moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feita cada um segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriram os dias das suas purificações. 6 meses, aliás, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir à casa das mulheres, à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Sagaz, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Louvado seja Deus. Na verdade, queridos irmãos, parando por aqui, sabemos que a escolhida foi Ester. A Ester foi escolhida para ser rainha no lugar de Vasti. Então, a perseguição começou pelo fato dela ter sido escolhida e sendo um povo hebreu, no caso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, começou aquele seu mordomo lá a fazer coisas para prejudicar o povo hebreu, o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas aí, queridos irmãos, se nós lermos todo o livro, nós vamos entender que a guerra começou, mas ela, Ester e as outras mulheres, elas entraram num jejum. Ela foi jejuar
para que o Senhor viesse dar vitória, vitória justamente para aquele povo, aleluia, o povo judeu, aleluia. E sabemos, irmãos e irmãs, você que vai estar vendo, assistindo esse vídeo, nós aqui sabemos muita coisa, que esta mulher, esta guerreira, esta mulher, ela teve audácia depois do jejum de entrar na presença do rei, e o rei apontou aquele cetro para ela, porque se ele não se agradasse, ela poderia morrer, mas Deus estava com ela, e Deus está com todas as mulheres, ou mesmo não só as mulheres, mas com os homens que estão na presença do Senhor, que fazem a vontade do Senhor. Então esta guerreira, ela venceu, louvado seja Deus, e foi feito aquele, como que fala o nome? Veja, queridos irmãos, ela entra na presença do rei e ela fala, né, para que, ou seja, ele pergunta para ela qual era a petição dela e ela queria que fosse feito aquele banquete e ela convida, para os 2 banquetes, Ramã. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem que era mau, que queria prejudicar ela, é o povo dela. Mas sabemos, irmãos, que em tudo Deus estava com ela, porque foi feito, foi contado ali para o rei o que aquele homem estava pretendendo fazer. E o que aconteceu? Queridos irmãos, Ramã tinha feito uma forca de 50 metros para matar, no caso, o pai que era primo de Esther. Mas na verdade quem foi morto lá foi ele, foi o próprio Ramã, porque ele queria o mal contra aquele povo, mas Deus estava com ele, louvado seja Deus. Então eu quero dizer, resumindo aqui a história, que Deus é com seu povo, Deus é com aquele que faz a vontade do Senhor, com aquele que persevera, com aquele que anda na presença do Senhor. Então quero dizer para você que a mulher, não desista, persevere, insista, Deus é com você, Deus está no controle de tudo, Deus peleja pela tua casa, pela tua família, pelos teus, não temas, não te preocupa, não adianta o inimigo se levantar, porque ele cairá por terra. Porque sabemos, irmãos, que maior é o Senhor que está conosco do que o que está no mundo. Deus é maior, Ele peleja pela nossa família, pela nossa casa. E nós sabemos, irmãos, que a vitória foi de Esther, foi daquele povo hebreu, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, judeu, aliás, aleluia, que ali sofreram, aquele povo, né, aleluia. E Deus guerreou, Deus pelejou e Deus deu a vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então não temas, porque Deus é fiel para te conceder a tua vitória. Seja a situação que você esteja enfrentando, apenas confia no Senhor, persevera, não desiste, jejua, ora, busca o Senhor, faz a vontade do Senhor, porque Deus está no controle de tudo. Aleluia. Sabemos, queridos irmãos, se você lê aqui, Esther no capítulo 6, fala que o rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu, por tudo. Ele sofreu, mas ele estava ali, ele não desistiu. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem que era mau, ele foi enforcado, ele morreu ali enforcado. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque ele era mau, mas o bem venceu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então veja, queridos irmãos, porque mandaram procurar Mardoqueu, o rei Assuero, e ele vestiu ele, ele deu honra e galardão. Aqui no versículo 3 diz: então disse o rei que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu, pelo que foi feito, foi escrito no livro da crônica. E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez, sendo que ele avisou, Louvado seja o nome do Senhor, as coisas que iriam acontecer. Mas Ramã é que quis ganhar sempre o galardão, que esse vestido de rei, ali. Então, queridos irmãos, sabemos que ele venceu. Ele foi honrado pelo rei, e você será honrado a cada dia pelo Senhor. Você, mulher,
que tem passado maus tratos, você que tem passado, sofrido, passado perseguições, passado momentos difíceis, mas não desistido de estar na presença de Deus, que não tem desistido de fazer a obra do Senhor, porque não é fácil, queridos irmãos, a gente na obra, lutando, perseverando, para ganhar almas para o reino do Senhor. Grande é a peleja, mas o Senhor está no controle de tudo, Deus está no controle de tudo. E eu quero te dizer que você é vencedor em nome de Jesus. Se você crê, toma posse dessa palavra. Estela venceu, o povo dela venceu, e em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? Vamos orar. Vamos orar pelas mulheres, agradecer ao Senhor pela sua palavra. Santo Deus de Israel, Deus grande, Deus de glória, Deus de poder, Deus de misericórdia. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Eu estou aqui diante da tua presença, Pai, eu já quero te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, aleluia, de estarmos aqui na tua presença em oração, Pai. Eu quero apresentar cada mulher, cada senhora, cada esposa, cada filha, cada neto, cada sogra, cada avó, meu Deus, visita todas as mulheres, Pai, da face da terra, Senhor, da vitória, entra com a providência em cada vida, Senhor, realiza a tua obra, Pai, peleja, Pai, por cada uma delas, entrega a solução, entrega a cura. Quantos estão no leito, sofrendo com a enfermidade, mas que o Senhor possa visitar neste momento, que o Senhor possa entregar o socorro, o milagre, a cura, meu Deus querido, da vitória, Pai. Visita, Senhor Jesus, com o teu poder, entra, Senhor, com o teu socorro, dá o livramento, Senhor, faz a tua obra completa, Pai, porque só o Senhor é Deus, Pai querido, Jesus maravilhoso, Deus eterno, Deus de glória, Deus de poder, Deus de misericórdia. Venha confirmar, meu Pai, a grande vitória, a grande bênção, milagre, a solução, meu Deus querido, a poder no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, acalma a tempestade dentro dos lares, Pai. Quantas mulheres têm sofrido porque tem os seus filhos muitas vezes nos vícios, meu Pai, meu Deus, nas drogas, Senhor, nos jogos, Pai, mas só o Senhor tem todo o poder para libertar, para transformar, para mudar a situação. Jesus querido, Jesus maravilhoso, eu te peço que o Senhor venha dar vitória completa em todas as áreas, Senhor. Entrega o socorro, entrega a solução, entrega a vitória para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai querido e santo, confirma, Pai, a grande vitória em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um abraço. Feliz Dia das Mulheres. Fique com Deus e tchau, tchau.